me trouxe reflexões e eu vou compartilhar com vocês e eu creio que vai edificar muito a vida de todos nós. Quero começar com uma introdução. Eu entendo, e a gente vai falar de graça hoje, né? Cantamos, né, sobre graça. E a ceia é um momento especial onde a gente pode refletir sobre a morte, a ressurreição e a graça do Senhor. E eu entendo, e tenho refletido sobre isso, que nós entendemos sobre esse favor imerecido que o Senhor fez por nós, mas nós temos dificuldade, e isso é natural, de lidar com isso no dia a dia, como cristãos que somos chamados. E eu vou explicar por quê. Há uma ordem natural nossa sobre um senso de justiça nosso, que é natural. E, por exemplo, eu trabalho para obter algo ou para receber algo em troca. Porque é um esforço meu que é dado sobre aquilo. Então, é justo, humanamente falando, eu receber daquilo, não é verdade? E a gente não consegue lidar com algo que seja diferente disso. Porque faz parte dessa natureza nossa, dessa forma de como vivemos o mundo hoje, de ter aquilo que nós demandamos tempo, esforço, ter algo em troca. Se eu dediquei um tempo, um esforço sobre aquilo, eu receber daquilo. E cada vez mais a gente vai ver isso acontecendo no mundo. O mundo hoje, em termos de prestação de serviço, ele tem crescido. Por quê? Os serviços mais braçais estão sendo substituídos. Então, as prestações de serviço estão sendo cada vez mais especializadas. Estão surgindo todo tipo de prestação de serviço onde se cobra um preço em cima de algo que você está oferecendo. E ok, esse é o mundo que nós estamos vivendo. Estou fazendo essa introdução porque eu quero falar sobre reino, quero falar sobre graça. E mostrar um contraponto sobre isso para nós. Mateus capítulo 6, verso 1. Vamos abrir? Quem puder? E eu tiro todas as coisas do bolso, daqui a pouco eu estou tirando a blusa. E vamos lá. Diz assim o texto: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Porque, sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, eu lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Então, a gente já tem um texto que o Senhor Jesus já ensinando-nos a olhar como reino, a olhar as coisas como reino, está nos ensinando sobre a justiça dele. E não a nossa, como eu estou mostrando na introdução, que é natural.
Mas eu quero fazer um destaque no verso 5, que diz: e quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Eles estão mostrando visualmente, para todo mundo ver publicamente, que eles fazem. Publicamente, eu mostro aos outros que eu faço, para ser visto por Deus ou visto pelos outros? A minha reflexão. Publicamente, eu ajudo alguém para ser visto pelos outros ou ser visto pelo Senhor? Publicamente, eu faço o meu esforço querendo sempre uma recompensa por aquilo que eu tenho dedicado. E isso é o natural de nós. Se eu vou trabalhar e eu combinei tal coisa com a empresa que eu trabalho, porque tem um contrato, né? E o contrato diz que eu vou trabalhar por tantas horas no mês e que eu vou receber por essas horas. O contrato diz que eu vou descansar no intervalo para almoço, mas que eu vou ter lá o meu benefício. E qual é o meu benefício? Que no final do mês eu recebo o meu salário. Estou trabalhando por isso. Agora eu pergunto, e se vier diferente o salário, vocês vão reclamar ou não vão? Vai. Porque eu combinei um negócio, né? Eu combinei um negócio, então tá. Se eu faço corpo mole ou não durante o mês, que pode ser que dê, né? Afinal de contas, poxa vida, né, meu? Uma vezinha ou outra ali não tem problema, né? Ou pega um atestado, porque, né? É direito. E a empresa, ok. Estou dando um exemplo. Aí a gente vai vendo e vai vendo umas adaptabilidades do senso de justiça humana na Terra, que precisa acontecer para funcionar bem. O importante é que no final do mês eu recebo o meu salário. Mas é importante que, se eu trabalhar bem, que a empresa possa produzir para que ela pague o meu salário. Né? Quem é empresário aqui sabe. E, normalmente, quem é empresário já esteve do outro lado. E entende bem os dois lados. Mas quem é empregado talvez não entenda o lado do empresário. E aí fica essa coisa de só ver a justiça do meu lado. E a outra não, porque nós, além desse senso, nós temos um senso de justiça quando somos injustiçados, de ver as coisas de um jeito onde a gente gosta e é facilmente, é fácil criticar. Porque isso também faz parte da natureza humana. Então, esse senso de justiça humano, ele está aí. É no nosso dia a dia, nas conversas e tudo mais. É numa situação de combinar uma coisa. Aqui eu dei um exemplo de trabalho de empresa, mas são situações corriqueiras do dia a dia. Uma coisa, de repente, que é combinada dentro da casa. Você vai fazer isso, eu vou fazer isso. Aí, se não faz, opa, já dá um problema. Ou alguém está fazendo demais e o outro se sente sobrecarregado. E aí vem, mais uma vez, o senso de justiça, sabe? Ou de injustiça. Porque isso faz parte dessa nossa natureza, gente. Faz parte dessa natureza que o ser humano vive e busca se relacionar e se dar bem. E eu vou falar para vocês, para finalizar essa minha primeira parte. Tem aqueles que fazem bem e trabalham e ralam pra caramba. Tem aqueles que são medianos e tem aqueles que são relaxados. E no relacionamento humano a gente tem que lidar com isso. Lembra aquela passagem de Maria e Marta? Uma faz bastante, a outra está querendo prestar atenção porque ela está dando prioridade para outra coisa. E a gente tem essa dificuldade, porque o senso de justiça fala muito alto. E num relacionamento de trabalho, esse senso de justiça é latente. Pô, tô trabalhando mais que o Elcio, cara. Pô, não estou vendo ele trabalhando igual eu aqui. E a gente está ganhando a mesma coisa. Isso é injusto.
É ou não é? Vem esse sentimento ou não? Não precisam responder, pensem. Isso às vezes toma conta do nosso coração, né? Da nossa maneira. Toma conta de tal maneira que você começa até a... Pô, então não vou trabalhar, não vou ficar me matando. O Elcio, eu vou usar o Elcio como exemplo, tá, Elcio? O Elcio não faz a mesma coisa, está ganhando a mesma coisa que eu. Então esse é o senso de justiça humano, gente. E ele está aí latente. E nas minhas reflexões, eu vejo que isso no mundo não muda. Porque isso é do mundo. Mas Jesus fala algo interessante no verso 5, onde ele menciona sobre oração. Ele fala, e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam sua recompensa. Então, a minha conclusão sobre isso é, Laura, continue trabalhando, se esforce. Você vai receber a sua recompensa. Aqui na terra. Continua, Jonathan, trabalhando e vendo, vai ralar, vai conquistar a casa, vai conquistar isso, aquilo. Ok. Vocês vão receber a recompensa de vocês aqui na terra, porque vocês estão trabalhando para ter o quê? As coisas aqui na terra. E às vezes vocês vão brigar uns com os outros por conta disso. Para ter as recompensas aqui na terra. E isso às vezes é tão latente no seu senso de justiça que você vai brigar por isso. Para ter as suas recompensas aqui na terra. E a palavra diz, em verdade, eu vos digo, que vocês já receberam a sua recompensa. Então, ok. Aí a minha pergunta fica, e a sua vida é para isso só? É para você obter essa recompensa, ok? E eu poder dar o melhor para a minha família, eu poder estar no final de semana e poder sentar no sofá e assistir a minha TV com vários canais, ou os filmes que agora eu posso selecionar, ou seja, o que for, eu posso fazer meu churrasquinho de final de semana, porque eu sou filho de Deus, eu mereço. Eu trabalhei para isso. Então, agora eu vou usufruir disso. Em verdade, eu vos digo que vocês já receberam o seu galardão. Em verdade, eu vos digo, vocês já receberam a sua recompensa aqui na terra. Agora vamos para Mateus capítulo 20. Falei, vou ter que tirar a blusa. Eu queria mostrar minha barriga, mas não tem jeito. A partir do verso 1 diz o seguinte: porque o reino dos céus é semelhante a um homem. Vamos começar agora a olhar o que é o reino dos céus. É semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os então para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça quatro, né? Perdão. Vocês não vão acreditar, tinha um negocinho aqui que parecia um quê? Outros que estavam desocupados. Ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo, perto do meio-dia, e 3 horas da tarde, ele fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados.
e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu quanto? 1 denário. Cada um deles recebeu 1 denário cada. Mas, tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Bom, acredito que vocês já conheciam essa passagem. Se você não conhece, te apresento essa parábola da vinha, ou a parábola do Senhor da vinha. Nesse primeiro momento, será que você se vê, ou pensando aí, você se vê como um desses trabalhadores que na hora de receber o seu denário, fazendo uma comparação, olha e fala: peraí, mas que justiça é essa? Eu trabalho 1 hora, quer dizer, eu trabalho desde madrugada e vou ganhar 1 denário, e esse aqui que trabalhou 1 hora vai ganhar o mesmo 1 denário? Como é que pode isso? E aí começa a nossa reflexão sobre o que é a visão do reino, graça, e o que é a visão da justiça humana. Como elas são diferentes. E como elas revelam o nosso coração. O Senhor, Ele nos chamou. O Senhor da vinha é a representação do próprio Deus. Posso ficar aqui, né? O Senhor da vinha é a representação do próprio Deus. Esse que olha para alguém que nasceu na igreja. Quem aqui nasceu na igreja? Não precisa. Mas você sabe que você nasceu na igreja, você conhece o evangelho desde cedo. Trabalha desde cedo na obra. E aí o Senhor te chamou, e você está lá, e fala: poxa, eu conheço muito mais do que o Fábio, e eu poderia receber muito mais do Senhor por isso. Mas às vezes não é assim, porque a nossa forma de olhar é: aonde está o mérito disso? Eu mereço. Eu mereço porque desde cedo eu tenho entregado a minha vida ao Senhor. Desde cedo eu tenho me humilhado, eu tenho aprendido desse evangelho e buscado segui-lo à risca. Eu mereço. Eu mereço aqui na terra que o Senhor me dê mais. Que o Senhor me honre mais. Que o Senhor me honre numa posição até entre os irmãos melhor. Ou que o Senhor me dê riquezas, porque eu abri mão de tanta coisa. Eu abri mão de fazer tantas coisas que as pessoas fazem no mundo para servir ao Senhor. Como se isso fosse algo que realmente valesse como moeda de troca.
Vocês estão me acompanhando nessa reflexão? Então, o Senhor chama o Fábio, que nasceu no berço evangélico, desde madrugada, desde cedo, já está trabalhando na vinha do Senhor. Aí o Senhor chama a Maísa, que ele encontra na praça e fala: vem trabalhar na vinha, eu te chamei, eu te escolhi para servir também. E aí vem a Maísa. Depois, meio-dia, vem a Laura e vem o Murilo. Aí depois olha ali, vê o João, vê o Miguel, vem a Sandra. E aí já na hora do café da tarde, chama o Jonathan, chama o Douglas, chama a Raquel. E, mano, aos 45 minutos já, ali faltando 1 hora para acabar o turno, chama a Sabrina e a Carol. E aí a gente vê esse povo todo assim, diante do Senhor. E aí o Senhor combinou quanto? 1 denário. E aí começa com o Fábio. Poxa, mano, veio um monte de gente aí para trabalhar. Só que aí, como é que vai começar? Vai começar com o Fábio? Não, vou começar primeiro com a Sabrina. Sabrina e a Carol que chegaram. Sabrina e Carol, que bom que vocês responderam ao meu convite. Que bom que vocês responderam ao meu chamado. Aqui está a sua recompensa. Carol e Sabrina saem alegres. Depois pega a Jonathan, aí já esqueci a ordem, o Douglas, e também dá 1 denário. Aí depois pega mais aqui o João, pega a Laura e também dá 1 denário. E eu estou aguardando o quê? Pelo menos o dobro, cara. Mas eu também recebi 1 denário. Então a gente sai e começa a fazer o quê? A murmurar. E aí a pergunta é: por que que eu murmuro? Por que que você murmura? Por que que eu reclamo? Porque os meus olhos estão aqui ou os meus olhos estão lá? Os meus olhos estão aqui porque eu quero a recompensa aqui na terra ainda. Ou eu creio na palavra que fala do céu, que fala do reino. É uma reflexão. E eu continuo pensando sobre isso e vendo a injustiça, e eu preciso falar isso para o Senhor. Porque muitas vezes é assim que você se sente, meu irmão. Muitas vezes é assim que você se vê, porque a gente se compara. Muitas vezes é assim que a gente se vê, porque a gente quer as recompensas, na verdade, ainda aqui na A gente olha ainda para a justiça segundo a justiça humana e não segundo a justiça que é de Deus. Porque o Senhor da vinha, Ele chama e dá aquilo a quem Ele quer. Porque Ele é bom. E Ele é tão bom que Ele nos chamou. Não foi você que falou: nossa, agora eu vou para o Senhor, porque agora eu posso ser o... Não. Ele te chamou. E Ele te chamou, eu me sinto alegre e honrado, porque Ele te encontrou nas praças, Ele te encontrou nos caminhos aí da rua, e Ele te chamou, Ele te escolheu. O Espírito Santo quem nos convenceu. Não há mérito nenhum. O mérito que esse mundo conhece humano, a gente já conversou sobre essa justiça agora. Agora, o mérito do Senhor é uma graça e um favor imerecido, que é aquilo que a gente não pode, mas Ele nos dá. E Ele nos chama. Vem partilhar, vem sentar na minha mesa. Vem sentar aqui e vocês estão como iguais. Ah, mas eu tô na igreja há tanto tempo, eu não posso me sentar com a Sabrina que chegou agora. Novinha, não. O mesmo preço que Jesus pagou na cruz por mim, Ele pagou pela Sabrina. O mesmo sacrifício não foi parcial. Ele foi um sacrifício integral. Quando Ele falou: eu sou o pão da vida, e esse sangue faz parte de uma nova aliança, não é uma nova aliança a partir daquilo que você vai fazer. Eu já fiz por vocês. Eu já fiz, o Senhor da vinha já deu a terra para vocês. E eu tenho que voltar, tá bom.
o Senhor da terra já deu. Ele já deu. Só que quando nós estamos com os olhos nessa terra, a gente só sabe murmurar, reclamar. A gente só sabe olhar o quanto o vizinho ele tem prosperado e eu não. O quanto a justiça que eu vejo na terra, ela não vem para mim, porque eu só me vejo injustiçado. Eu falo mais. Você que é crente, que foi chamado, Ele chamou a gente para um propósito. Ele chamou a gente para realmente ser sal e luz aqui nessa terra, para apontar o caminho para aqueles que não conhecem a verdade sobre Jesus, para que não conhecem a verdade sobre a justiça do reino. Mas quando a gente está com os olhos muito presos com a justiça desse mundo, a gente esquece da nossa missão e chamado. A gente esquece daquilo ao qual realmente fomos chamados para ser sal e luz. Para andar aqui na terra com contentamento, sabendo que o que o Senhor já nos deu é suficiente. E não só suficiente, é o necessário. Porque o que temos é riqueza. E tem muitos que têm dinheiro ou que têm bens, mas não têm a riqueza que você tem. Porque a riqueza que você tem é o tesouro aqui na terra, que pode levar a outros a conhecer o verdadeiro tesouro que pode salvar o mundo. Que pode salvar a vida de outro. Jesus Cristo, o autor da vida. A obra do sacrifício de morte e ressurreição. Sim, fomos chamados para estar sentados aqui à mesa, mas por quê? Para que aqui a gente reflita e tenha cada vez mais a consciência dessa obra, que não é mérito. Ela não é mérito. E por ela não ser mérito, é uma proposta diferente de reino. Aonde nós sabemos que devemos cada vez mais entregar, toda vez que nos vemos nesse senso de injustiça, ou de buscar uma justiça própria, de falar, Senhor, está aqui. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor já me deu tudo aquilo que eu preciso e a minha vida não pertence mais a ti, a mim, né? Melhor dizendo, volta. A minha vida não pertence mais a mim, mas pertence ao Senhor. E se ela pertence ao Senhor, que seja segundo a minha vontade, né? Não? Seja segundo a vontade de quem? Vocês estão comigo? Seja segundo a vontade. Ah, tá. Mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Foi assim que Jesus orou no Getsemane, né? E você é capaz de fazer esse tipo de oração? Todos os dias? Senhor, seja feito a sua vontade e não a minha. Nós somos confrontados, gente. E o nosso confronto é no relacionamento. É quando nós estamos conversando ou está acontecendo alguma coisa e o Senhor nos leva a refletir sobre a obra dele para que a gente possa se humilhar e aprender a pedir perdão, aprender a se render ao outro e falar, perdão, seja feita então segundo a vontade do Senhor. Eu não entendo, mas a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E agora eu pertenço a Ele, porque eu faço parte do reino de Deus. Você faz parte do reino de Deus? Você faz parte do reino de Deus? Eu faço parte do reino de Deus. Eu levo uma mensagem. Eu levo uma mensagem no meu coração, eu levo uma mensagem na minha mente, eu levo uma mensagem nas minhas ações. Eu levo uma mensagem do favor de Cristo, imerecido por mim. E eu quero compartilhar esse favor para todos. Até que Ele venha. Nós estamos aqui hoje, sentados, fazendo uma ceia. Tomamos um café bem gostoso, uma comunhão, coisa tão boa. E aqui não há senhor de
terras. Eu posso dizer até aqui, não há títulos, não há pastor, não há filhos. E todos foram pagos com o mesmo preço. Um denário. Um denário. O Senhor Jesus pagou um denário pelo Fábio, pela Maísa, pela Laura, pelo Murilo. E isso não tem como mudar. Não há mudança. Não há. Você pode fazer o que for. Isso não vai mudar. Ele pagou um denário por cada um, segundo a parábola. E nós somos todos iguais sentados a essa mesa. Essa mesa que eu e você estamos aprendendo a olhar para a justiça dele e não segundo a nossa aqui na terra. E eu falo para você, eu e você somos confrontados diariamente a aprender a andar na justiça do reino e não na justiça da terra. Porque essa justiça do ser humano, ela é latente em nós. Todo dia. Todos os momentos. Para que a gente aprenda cada vez mais a se render e depender única e exclusivamente da graça de Jesus. Amém? Você crê nisso? Eu também. Então eu convido vocês a gente sentar essa mesa. A mesa do reino. A mesa onde os últimos é que são os primeiros. E os primeiros é que são os últimos. A mesa onde quem é o centro é Jesus. E nós fazemos parte desse corpo. E o que ele requer de nós? Uma consciência aonde somos levados ao arrependimento. Porque se não há arrependimento, se não há confissão, ainda há dureza no nosso coração. Então o Senhor nos chama agora, nessa manhã, para refletir. Como está o seu coração diante do Senhor? Como está eu e você diante do Senhor? Tem sido muita a minha justiça, a minha autojustiça, a minha maneira de fazer justiça aqui na terra? Ou eu tenho entregado a minha vida para permitir com que a justiça do Senhor conduza-me em tudo? Para que eu aprenda a confiar no Senhor em todos os sentidos, em todos os momentos. Porque quem está no controle é Ele, não sou eu. Porque a graça dEle é poderosa. E o que Ele está nos propondo a viver é nessa dependência, tão única e exclusivamente, porque Ele é bom. Ele é o Senhor da vinha. E Ele pode fazer o que Ele quer. Então eu encerro dizendo: você quer que o Senhor da vinha faça o que Ele quiser na sua vida? Você está disposto a confiar nesse Senhor da vinha? Ou ainda você confia no seu marido, na sua esposa? Se meu marido for, eu vou. Se minha esposa for, eu vou. Se os meus filhos forem, eu vou também. Se os meus pais forem, eu também irei. São eles que morrem por você. São eles que estão dispostos a pagar o preço por você. Não, né? Foi Jesus. Então, se você que tiver que se ancorar em algo, o Senhor te fala: venha a mim. Você que está cansado, você que está abatido, você que está aflito, venha a mim, Jesus Cristo. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Feche seus olhos. Pai Santo e amado, estamos aqui, ó Deus, nessa manhã, e o Senhor nos traz essa passagem, essa palavra, para refletirmos.
porque é certo que segundo a nossa justiça, temos a nossa recompensa. Aquilo que eu planto, eu colho. É uma ordem natural. Aquilo que eu invisto, eu provavelmente receberei. E o Senhor diz que, de fato, já receberam a sua recompensa. Mas o Senhor nos mostra no texto de Mateus 20, que a visão do reino do Senhor é outra. A visão para aqueles que foram chamados é outra. A visão para nós que somos filhos, que confessamos Jesus como Senhor e Salvador, é confiarmos plenamente no Senhor da vinha. E saber que o que Ele fez por nós, através da foi um preço que foi pago, justo e verdadeiro, e transformador para nós. Senhor, que não olhemos para as coisas desse mundo, tirando realmente os olhos daquilo que realmente se deve ter. Olhando para o Teu reino, aprendendo aqui na terra a andar segundo o Teu reino, a andar segundo a Tua justiça, aprendendo aqui na terra a viver na Tua graça, a viver na Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a amar mais, ajuda-nos, ó Deus, a dar mais tempo de olhar para as pessoas com o olhar do Teu reino. Ajuda-nos, ó Deus, a negar a si mesmo, a nós mesmos, a cada momento, e corresponder à Sua vontade, Senhor. Queremos estar aqui nessa mesa, Senhor, mas queremos ter, ó Deus, um coração contrito e arrependido diante do Senhor, ó Deus, porque confessamos a maldade das nossas ações e atitudes. Confessamos pecado, nos arrependemos, Senhor, dessa autojustiça, nos arrependemos do mal que fazemos para conquistar as coisas. Perdoa-nos, Senhor, que possamos nessa manhã olhar verdadeiramente para o Teu reino e ter essa vida, Pai, de abundância e de alegria, sabendo que Jesus é suficiente. Gera, Senhor, em nossos corações essa paz e essa alegria, esse contentamento de viver na dependência do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Quero convidar vocês para esse momento agora da ceia. O texto de 1 Coríntios 11. É um texto muito conhecido. E no 23 ele fala sobre esse momento de adoração, né? Esse momento que nós temos aqui a ceia. Esse momento onde a gente se alegra no Senhor. Porque ele diz, Paulo afirma, né? Ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o quê? O meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em... Nós estamos aqui para ceiar e honrar a quem? Honrar a Jesus, né? Honrar essa obra. Honrar... Porque sabemos que esse sacrifício ao qual nós estamos fazendo em memória dele, nos leva cada vez mais a ter um sentimento de gratidão. Obrigado, Jesus.
Obrigado pelo pão. Obrigado, Senhor, pelo cálice que representa o seu sangue. Obrigado. Obrigado. Eu quero chamar aqui 2 jovens aqui para orarem. Nós vamos orar pelo pão e vamos orar pelo cálice. Isso aqui é a nova geração. Amém? Quem vai orar pelo pão? Então, o Miguel vai orar pelo pão. Pai, estou aqui em Tua presença para agradecer por este pão, Pai, que é o símbolo do corpo do Senhor e que Ele foi entregue a nós. E que toda vez que participarmos desse corpo, a gente possa lembrar do Teu amor, fortalecer a nossa fé e melhorar a nossa comunhão com Cristo, Pai. E não só com Cristo, como nossos irmãos. Como na última ceia, o Senhor repartiu um pão para vários discípulos, que mostra a nossa comunhão com os nossos irmãos e que nós possamos melhorar, Pai. Sim, eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Você agora serve o pão para eles, tá? Cada um vai pegar. Aí depois... Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois desta graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois esta graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Alguém não foi servido? Amém? Então, amados, em comunhão, e essa é a nossa alegria, né? Estamos aqui em comunhão, partilhando desse pão, que é um símbolo, mas representa o corpo do nosso Senhor. E Ele nos chamou para estar aqui sentados à mesa, como filhos. Não há mérito nenhum aqui de nenhum de nós. Por isso que não há títulos, a não ser o de filho.
a não ser o de filho. Glória a Deus. Então, em memória do Senhor, comamos. O verso 25 do capítulo 11 diz: do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Então nós nos reunimos aqui, escolhemos fazer isso todo primeiro domingo do mês, lembrando da morte, da sua ressurreição, fazendo isso em memória dele, até que Ele venha, porque Ele deixou isso para nós. Ele virá. E continuaremos até que Ele venha, pela fé. Amém? Isaac vai orar pelo cálice. E vai agradecer. Senhor meu Deus, eu te agradeço por este cálice, Pai, que representa seu sangue que foi derramado por nós, ó Pai, na cruz, que nos laçou, Pai, nos atraiu a Ti, nos libertou do nosso fardo, do pecado, Pai, que agora nós temos uma nova esperança em Ti, ó Deus. Te agradeço por tanto amor que o Senhor nos deu, Pai, que o Senhor demonstrou, que representou, Pai, lá na cruz. Em nome de Jesus, amém. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar. Oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois essa graça que sara, Só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso, Infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar. Oh, nós vamos te buscar. por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois esta graça que sara, Só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Por isso vamos louvar, pois esta graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Amém. Pessoal aí do fundo, alguém não foi servido? Ok.
Como é precioso, né? 2 elementos tão simples e comum ter uma representação tão poderosa, né? O sangue e o corpo de Jesus. E sermos lembrados que fazemos parte desse corpo, que estamos em Cristo agora, que a nossa vida não pertence mais a mim, mas agora é dele. Você tem noção disso? A sua vida pertence a Jesus. Ela pertence a Jesus. E agora nós somos isso aqui, ó. O corpo onde temos um cabeça, Jesus Cristo. Amém? Então, lembramos da sua morte, da sua ressurreição, e em memória, lembrando que agora há uma nova aliança através do sangue dele. E é nessa aliança que agora nós fazemos parte. Uma coisa interessante da vinha. Quando Jesus está ministrando essa vinha, ele está falando dos judeus, que é aqueles que achavam que tinham já a salvação, porque são judeus. E Jesus estava apresentando uma nova eleição. A eleição daqueles que eram os últimos. E que isso se revelou em Atos. Que não eram judeus. Mas era todo aquele que cresce no Senhor, como Senhor e Salvador. Esses eram os últimos, naquela parábola. Agora, os últimos entre nós aqui, são todos aqueles que creem e já estão sendo chamados e vindos para o Senhor. E glória a Deus por isso. Então, em comunhão com o Senhor, bebamos. O Isaac vai recolher e a gente vai continuar adorando aqui ao Senhor. Amém. Se você pudesse colocar de pé para nós cantarmos ao Senhor com mais um cântico, amém? Todas as terras cantai ao As suas obras
força e formosura no teu santo